Bom dia, alunos! Nesta aula, eu irei fazer uma revisão acerca da economia da região Centro-Oeste, onde estarei destacando as principais atividades econômicas que nesta região são desenvolvidas. A economia do Centro-Oeste está altamente concentrada nas atividades primárias. Inclusive, essa região ela tem uma participação muito significativa no cenário nacional com relação à produção agropecuária, uma vez que a cada ano os índices de produtividade aumentam cada vez mais. Isso tem ocorrido em razão dos investimentos que são feitos em tecnologias para serem aplicados dentro da produção agropecuária, especialmente naquelas propriedades de produção tradicional. E os recursos, os investimentos, eles são utilizados para a compra de maquinários, de insumos agrícolas e também na utilização de mão de obra especializada com o objetivo de ter um bom desenvolvimento das atividades agropecuárias. Com isso, temos aí a ocorrência de um processo de modernização do campo nesta região. Basicamente, os produtores estão utilizando as tecnologias na produção agropecuária com o objetivo de ter uma maior produtividade, pois ao ter uma maior produtividade, terão um maior retorno dos lucros. Com relação à agricultura em especial, que é desenvolvida na região Centro-Oeste desde o início do século XX, vale lembrar que no início do século XX ela estava voltada praticamente para a subsistência, ou seja, as pessoas plantavam apenas para o consumo próprio, para o sustento familiar. Porém, com o passar dos anos, à medida que a região foi sendo ocupada, teve início a agricultura voltada para o comércio, que é o que chamamos de agricultura comercial. E ela foi se expandindo cada vez mais. E a partir da década de 1970, tornou-se possível desenvolver a agricultura comercial nas áreas de cerrado. Então, dessa forma, teve-se aí uma maior ampliação da agricultura comercial em toda a região, o que fez com que houvesse a diminuição das áreas de lavouras que eram voltadas para a subsistência. E nesta região, é possível identificar áreas agrícolas que se destacam na produção de determinadas culturas. E dentre os grãos que são cultivados na região Centro-Oeste, destaca-se a soja, o feijão, o algodão, o milho, o sorgo, o arroz, dentre outros grãos. Mas a região Centro-Oeste ela se destaca mais pela produção da soja. A pecuária ela é uma importante atividade econômica que é desenvolvida nesta região. E historicamente a região ela sempre se destacou na pecuária. Inclusive, logo após o fim da atividade mineradora, que foi a primeira atividade econômica desenvolvida nesta região, teve-se aí o início da prática da pecuária, que foi a segunda atividade econômica desenvolvida nesta região. E a pecuária, ela se dedica principalmente na criação de bovinos para abate e também para a produção de leite. Além da criação de bovinos, nesta região tem-se também a criação de suínos e aves, ambos para o abate, para a comercialização. Mas salienta-se que essa região, além de se destacar na produção da soja, ela se destaca aí na criação de bovinos, possuindo uma grande quantidade de rebanhos. Uma outra importante atividade econômica que nesta região também é desenvolvida é a mineração, ou como chamamos, extrativismo mineral, onde tem-se aí a exploração de várias riquezas minerais, entre as quais pode-se destacar o níquel, o ferro, o ouro e o manganês. Além do extrativismo mineral, tem também o extrativismo vegetal, com destaque para a exploração da madeira. O setor secundário desta região, ele está aí amparado principalmente nas atividades primárias, ou seja,
tem-se aí uma grande predominância das agroindústrias que se beneficiam dos produtos primários e elas compõem também o quadro industrial do Centro-Oeste. Neste cenário, destaca-se a produção de ração, insumos agrícolas, alimentos, laticínios e também a celulose. Vale lembrar a vocês que em alguns pontos da região, como as cidades Anápolis e Catalão, ambas localizadas no estado de Goiás, a atividade industrial está mais voltada para os ramos como o farmacêutico e o automobilístico, enquanto em outras áreas a atividade industrial está mais voltada para a questão dos produtos primários, que no caso são as agroindústrias. Esta imagem aqui é referente ao distrito agroindustrial de Anápolis, localizado no estado de Goiás. E com relação ao setor terciário, ele é formado pelas atividades de comércio, em especial nos grandes centros urbanos da região. E, no que diz respeito ao setor terciário, a riqueza que este setor gera para a região Centro-Oeste destaca o funcionalismo público, que também é uma importante fonte de riqueza para esta região, pois, com relação à cidade de Brasília, a economia que se concentra nesta cidade é através dos serviços públicos e administrativos. Então, são esses serviços públicos, essas atividades administrativas que vão gerar a riqueza na cidade de Brasília e em outras cidades. Então, vão ser aí atividades que vão gerar a riqueza no setor terciário da região Centro-Oeste. E por último, eu tenho o turismo, que é uma outra importante economia de algumas regiões do Centro-Oeste. Com relação ao ecoturismo, tem-se ele na cidade de Bonito, localizado no Mato Grosso do Sul e também em todo o Pantanal. Além disso, eu tenho o turismo histórico e religioso, que é muito recorrente em cidades do interior de Goiás. Então, as belezas naturais, as belezas históricas, culturais, religiosas, elas atraem muitos turistas que vêm conhecer essa região, atraídos aí pelas belezas, né? Pela culturalidade, pela história da região. Então, tudo isso atrai turismo. Então, vai ser esse turismo que vai gerar riquezas em determinadas áreas, né, onde se concentram aí os pontos turísticos dessa região. Então, o turismo é uma outra importante geradora de riqueza dessa região. Aqui eu tenho uma beleza natural. Aqui finalizo a aula e agradeço a todos pela atenção.